Oi, gente, seja muito bem-vinda a mais um Costureiras 5K. Aqui eu ajudo costureiras a faturarem 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é como melhorar o acabamento revel utilizando-se da modelagem, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes que parecem simples, mas fazem toda a diferença para que seu acabamento revel fique melhor. Mas antes, para quem não sabe, deixa eu explicar o que é o acabamento revel. O acabamento revel é um acabamento em forma. Ele é no formato da peça. Você acompanha ali a modelagem daquela peça e faz esse acabamento de 5 a 6 centímetros aí. Uma hora ele vai ser virado para dentro, outra hora ele vai ser virado para fora. Muitas pessoas confundem o acabamento revel com o debrum, que é cortado uma tira inteira. É a mesma técnica na hora da execução, na hora de colocar ele na peça, na roupa que você vai fazer. Só que o corte entre o debrum e o revel é diferente. O debrum é uma tira reta e o revel é um acabamento em forma. Ele segue o formato da peça. E como eu sempre tenho falado aqui, é importante que você se atente a esses detalhes que são os acabamentos. Eu falo que os acabamentos deixam a peça mais refinada. Os acabamentos, eles dão valor à sua peça. Ou seja, faz com que as suas roupas tenham mais valor de mercado, custem mais e com isso você fature mais. Às vezes você não dá importância aos acabamentos, pensa que é perca de tempo, às vezes na correria você já está no finalmente, aí você fica doido para poder terminar aquela peça logo e entregar e não se atenta a esses detalhes na hora dos acabamentos. E eu vou mostrar para vocês aqui que existem algumas coisinhas que é importante você observar, porque se você não seguir esse passo a passo, às vezes querendo ganhar tempo, às vezes querendo fazer assim com pressa, quando for lá na frente, você vai perder tempo, porque vai dar problema, você vai ter que às vezes desmanchar, aquilo não vai dar certo. Então eu vou te mostrar aqui que, primeiramente, começa na modelagem, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou estar já virando a câmera aqui, para mostrar para vocês aqui um molde aqui que eu separei, que é, assim, um molde miniatura, sabe? Aqui, eu vou até tirar esse tecido aqui, que eu coloquei esse tecido aqui, que eu vou precisar passar aqui, a peça que eu vou fazer, tá? Vou precisar passar, então eu vou tirar aqui para... Eita, mas ficou mais claro, né? Acho que não vai ter como tirar, não. Senão vocês não vão enxergar. Só um minutinho aqui. Deixa eu mostrar aqui. Quem tá aqui no Instagram, eu abri a live aqui para chamar vocês aqui pro YouTube, viu? Vem aqui pro YouTube que vocês vão conseguir visualizar direitinho aqui como é que eu vou fazer esse acabamento revel, tá? Boa noite aqui, Evilaza, Hélida, Vilane. Minhas alunas estão, ó, aplicadas. Gostei de ver, tá? Gostei de ver vocês aqui. Olha, aqui eu tenho uma miniatura aqui de Roseni, tá falando aqui, boa noite, gosto muito de suas aulas. Sou de Pernambuco. Nossa, de tão longe, seja muito bem-vinda, tá, Roseni? Que bom que minhas aulas, né, você tem gostado. Eu gosto de ouvir esse feedback de vocês, porque isso me deixa animada, eu falo assim, então o negócio está funcionando. Vamos lá, então. Olha só, para que nós precisamos dos acabamentos? Para poder finalizar as bordas do tecido. Deixa eu tirar a lâmpada aqui. Agora acho que ficou melhor. Isso. Nós precisamos dos acabamentos para poder fazer a finalização das bordas. Aqui eu tenho uma cava aqui da gola, né? Como você pode ver. Aqui eu tenho a cava da manga. Normalmente, essa peça aqui é o corpinho aqui de um vestido, ou pode ser uma camiseta, como você preferir. Ela vai vir o encontro aqui do ombro, né? Depois vai fechar nas... Desculpa. Depois vai fechar aqui nas laterais. E aí, o que vai acontecer?
essas partes aqui, elas vão necessitar de uma costura. Aqui não vai ter manga, né? Aqui não vai ter uma gola de camisa. Então, eu preciso finalizar essas bordas aqui com um acabamento. E é por isso que a gente chama de acabamento. É uma finalização aqui para que esse tecido não fique solto, não fique desfiando. E aí nós podemos escolher qual acabamento fazer. Você pode fazer com viés, você pode fazer com revel também, apesar que eu digo que o revel... Não, você pode fazer com o revel, você pode fazer com o debrum, mas o debrum, eu aconselho você utilizá-lo em partes retas, porque quando é arredondado assim, você tem dificuldade para poder virar, ou às vezes nem consegue mesmo virar, tá? Então, hoje, eu vou dar umas dicas para vocês aqui a respeito do revel. Primeira delas, olha só, primeira coisa que você precisa entender, que o revel, ele segue aí o formato da peça, né? Eu peguei aqui um pedaço de papel para poder aproveitar aqui, né? Então, o revel, ele vai seguir essa curvatura aqui, ó, tá? E eu vou até fazer uma dobrinha aqui para poder tirar o molde dessa curva aqui. E muitas vezes a gente quer ir no olhômetro mesmo e não segue a modelagem. E isso dá problema. Por quê? Se não estiver no formato, ele vai ficar se contorcendo, ele não vai acomodar, né? Empresta aquele lápis azul ali. Ele não vai acomodar aí na sua peça. E aí, eu vou mostrar isso na prática para vocês. E aí, o que acontece? Ele não estando no formato, ele não vai aderir a essa peça aqui e vai ficar, às vezes, ou virando para fora, ou dando um papo na blusa e você não sabe por quê. Aí, você vai ter que tirar ele, colocar de novo. Então, vale muito a pena você fazer o molde. Eu vou fazer aqui igual você faria no tecido, tá? Mas eu vou fazer o molde, por quê? Se for uma modelagem que você vai utilizar ela outras vezes, compensa você ter o molde do revel pronto, tá? Então, aqui eu tô fazendo a modelagem da gola. O que eu fiz para fazer o molde desse revel? Eu dobrei o tecido para sair inteiro, porque aqui eu tenho só a metade da frente, né? E aqui eu segurei e agora eu tô contornando com caneta essa peça aqui, tá? E aí eu vou tirar. Aí aqui, ó, ficou o contorno da gola. Agora, eu vou acrescentar aqui, ó, o papel foi pequeno aqui um pouquinho, vou colocar 5 centímetros em toda a volta aqui, ó. Em toda a volta, 5 centímetros. Ah, Thalita, pode ser menos? Pode ser menos. Mas eu vou fazer com 5 centímetros. Acho que vai ficar legal aqui, ó. Aí aqui, gente, eu posso vir, né? Se tiver a régua curva aí, ou ligando os pontinhos aqui, ó. Para poder fazer esse acabamento. Deixa eu ver com a tesoura aqui. E aí eu vou cortar agora. Olha só. Então, aqui eu tô fazendo um molde só do revel. Fazendo uma cópia da peça que eu já tenho. Olha só. Então, aqui eu fiz a modelagem do revel. E aqui, ó, ela tá no formato aqui dessa gola, tá? Aqui, para fazer da cava da manga, nós fazemos a mesma coisa, tá? Mas eu posso dar uma ideia para você, dependendo da peça que você for fazer, ele pode vir inteiro, cobrindo manga e gola. Aí vai ficar tipo um forrinho. É opcional. Aí depende da quantidade de tecido. O que é legal no revel, uma outra dica que eu quero te dar, é que o revel, você pode aproveitar os retalhos do tecido. Às vezes, você vai fazer uma peça que o tecido é pouco. E você pensou no acabamento viés, mas o acabamento no viés, você precisa de um tecido, uma maior quantidade, para poder cortar ali no fio enviesado. Enquanto no revel, não. Você pode aproveitar qualquer pedacinho aí de tecido para poder fazer. Mas
preste atenção no fio do tecido. Olha só, aqui eu tenho o fio dessa peça, que não está riscado aqui, que é assim, né? Essa peça aqui, nesse sentido, do fio. Aí aqui também, né? Aqui é o sentido do fio. Então, ele precisa estar no mesmo fio aqui da peça original. Precisa estar o acabamento revel. Principalmente se tiver elastano. Que aí, se por exemplo, o tecido que você for cortar ter elastano, o que vai acontecer? Essa parte aqui vai esticar. Aí você foi lá e cortou esse assim, não cortou no sentido do fio. Aí ele não está esticando, né? Está esticando assim no comprimento. Aí na hora que você for colocar, a roupa vai esticar e o revel não vai esticar. Aí vai te dar uma dificuldade para você poder colocar essa peça. Então, precisa que esteja no mesmo sentido do fio da peça, o revel. Às vezes nós ignoramos isso, acha que é só um detalhe que não vai fazer diferença, mas faz diferença sim, tá? Aí agora eu vou para o tecido para poder cortar aqui para você ver. Olha só, eu tô aqui com os retalhinhos de crepe para poder fazer esse. Deixa eu pegar um retalho menor aqui. E por onde nós podemos nos guiar aqui para poder identificar o fio. Aqui eu tenho a orelha do tecido. Vou tirar o tecido de baixo aqui que vai ficar melhor. Olha só. Aqui eu tenho a orelha, tá? Então, o fio da minha peça precisa estar paralelo com a orelha. E aí nós chamamos de fio reto, tá bom? Então, aqui vai estar no fio reto, esse fio que está riscado aqui na minha modelagem, precisa estar paralelo com a orelha. E uma outra coisa importante que eu falo aí com vocês, principalmente quem é minha aluna aí, que é importante que na modelagem você identifique todas as partes aí, principalmente o fio, para você saber posicioná-lo na hora do tecido. Muita gente tem medo de cortar, e isso facilita muito, porque aí você tem a certeza de que aquele molde está posicionado corretamente. O fio está aqui indicado, né? Aí você mede a distância da orelha. Aqui tenho 13 centímetros da orelha, aqui eu tenho os mesmos 13 centímetros. Então, quer dizer que esse fio está no sentido correto, ele está paralelo com a orelha. Aí, gente, eu vou dobrar, porque aqui eu tenho só metade da frente. Então, eu vou dobrar aqui. Ok? Vou posicionar o meu molde aqui na dobra do tecido. Aqui. Posicionei aqui na dobra do tecido. E aqui eu já posso cortar. Veja que eu estou cortando a peça onde eu vou colocar o revel, tá? Coloquei a mão sobre aqui para poder não sair do lugar, tá? Essa tesoura tá um pouquinho grande, deixa eu pegar minha outra tesoura aqui. E aqui eu vou agora... O braço tampou aí. Atrapalhou um pouquinho vocês enxergarem, né? Então, aqui eu vou... Tô cortando, tá? Me falem aí, gente, se vocês estão entendendo. A tesoura aqui tá bem cega. Eu vou... Vou voltar aqui. Então, aqui, ó. Eu cortei, tá? O molde aqui da peça que eu tô fazendo. A mini blusinha, né? Fazendo um corpinho aqui de um vestido. Peguei a modelagem de um corpinho de um vestidinho aqui, infantil. Só para que vocês possam ver o acabamento revel aqui, como é que nós vamos fazer, tá bom? E agora, nós vamos dar esse acabamento revel. Veja que eu fiz o molde do acabamento aqui da gola, tá?
fazer o da gola aqui para vocês verem. E o primeiro detalhe que vocês vão observar, anotem isso aí, faz muita importância, é o sentido do fio. Vamos supor, eu vou fazer um revel aqui, a gente chama de composê, fazer uma mistura aqui de estampas combinadas, né? Uma com a outra. E aí, gente, olha só. Eu tenho aqui um retalho, tá? Eu consigo identificar o sentido do fio, porque aqui, ó, aqui não estica nada, aqui também só um pouquinho, tá? Então, esse que tá esticando um pouquinho aqui, porque esse tecido não tem elastano, é o sentido aqui do fio, onde eu vou colocar a minha peça. Como os dois lados são iguais, eu posso dobrar aqui, ok? Posso dobrar. E eu posso dobrar também a minha peça aqui e colocá-la. Mas eu quero falar um detalhe para vocês que, se vocês colocarem, posicionar, vamos supor que você tem um retalho menor do que esse, não dá para cortar dessa forma, né? Aí você vai dar uma entortadinha aqui no seu revel. A hora que você for colocar esse revel na peça, vai dar problema. Porque o fio enviesado, ele estica muito. E aí, quando você for colocar na peça, esse revel ele vai estar esticando e essa peça aqui não vai estar esticando. E aí isso vai te dar dificuldade na hora de você costurar. Então, são detalhes pequenos, mas que fazem diferença. Então, é importante você seguir à risca isso aqui que eu estou falando com vocês. Então, aqui agora, eu sei o sentido do fio correto, é esse aqui. Eu vou dobrar aqui, tá? Dobrei. Agora eu vou posicionar aqui. Ok? Na dobra. Ah, Thalita, eu posso cortar aberto? Pode cortar. Como aqui eu vou cortar com a tesoura e riscar aqui, mas não vai dar para vocês enxergarem, não. E riscar com caneta. No branco, gente, é loucura, porque quando nós riscamos com caneta, fica um pouquinho de tinta e quando lava essa tinta mancha tudo. Aqui, ó. Quando você tem certeza da modelagem, vocês viram que eu fiz a modelagem aqui no papel. Conferir, deu certo. Aí não precisa ter medo na hora de cortar. Porque se deu certo no papel, ali, tá uma batendo com a outra, tudo certinho, na hora de cortar no tecido, se você seguir aí o formato do papel, vai dar certo também, tá? Olha só, aqui, né, eu cortei o revel aqui, ficou um pouquinho aqui de fora, que essa tesoura não tá legal, é importante, gente. Vocês observarem aí as tesouras de vocês. Nossa, um pior que a outra. Então, vamos aqui. Essas pecinhas pequenas, é importante ter tesoura que corte bem na ponta, sabe? E é só essa grandona aqui, minha, que tá bem amolada para cortar na ponta. Ok, agora deu certo. Olha só, então ficou a curvatura certinha com a modelagem. Olha só aqui, tá? E aí, agora, nós podemos colocar aqui sobre a peça para vocês verem. Ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que observar no revel é ter o molde desse revel. Ele tem que seguir o mesmo formato da peça. A segunda coisa, na hora de cortar, o revel tem que estar no mesmo sentido do fio da peça que você vai colocá-lo. Se a peça está no fio reto, o revel tem que estar no fio reto. Se a peça está no fio enviesado, o revel tem que estar no fio enviesado para que ele se adeque aqui, se adapte bem, né, e tenha um bom caimento aí na sua peça. E a terceira coisa que eu vou falar com vocês aqui, que ajuda muito, é vocês colocarem entretela aqui no revel, principalmente quando for tecido fino. Aqui é um crepe.
Então, essa entretela que eu vou colocar aqui vai ajudar muito. Para você que não sabe o que é uma entretela, o próprio nome já diz, entretela. É um tecido que vai ficar entre as telas, que no caso é um tecido, né? É um tecido que tem cola, essa aqui é de tecido, e existem entretelas que é de papel. Vai ficar entre um tecido e outro. Um vai ter a entretela, o outro não. No caso, a peça que nós vamos costurar não tem entretela, o revel vai estar entretelado. Ela vem com essa cola, que é ativado com o calor do ferro de passar, viu? E eu vou ensinar você aqui como que você vai colar essa entretela, tá bom? Deixe-me agora forrar a mesa aqui com tecido, para que você possa ver aqui como nós vamos colar a entretela aqui no molde. E agora nós vamos precisar, mais uma vez, do molde aqui do revel, tá? Olha só. Aqui eu tô com a entretela, né? E aqui agora, eu vou pegar aqui o molde do revel. Eu dobrei, tá bom? E aqui agora eu vou cortar. Aqui, então eu cortei no mesmo formato, tá? Olha só, aqui. Ok? E aqui eu tenho o revel. E o que você tem que observar na hora de colocar a entretela? É que a cola tem que estar do lado avesso. Então, aqui é o lado avesso do meu tecido, viu? A parte da entretela que tem cola é uma parte mais áspera. Você vai sentir assim quando você pegar. Então, essa parte áspera, ela fica virada para o lado do tecido. Tá bom? E aí eu venho assim com uma leve batidinha aqui no ferro, para poder firmar ela aqui no tecido, mas o lado que eu passo mesmo é o lado do tecido. Por que isso? Para poder não soltar cola aqui no meu ferro, viu? Então, aqui eu virei o lado do tecido, aqui, e aqui eu venho com ferro. Gente, a entretela ajuda muito nos acabamentos, até para poder vocês costurar, facilita demais. Fica mais firme o tecido, fica mais fácil de dobrar, viu? Gente, se vocês estão gostando, está dando para entender, deixa a curtida aí, gente, não custa nada. Você pegar seu dedinho aí, ó, e dá um like aí para mim, se você estiver gostando daquilo que eu estou ensinando, se estiver dando para entender. É importante para mim saber se eu estou... Ó, já comecei a ver coraçãozinho aparecendo aqui para mim. É importante eu saber se está interessante, se vocês estão entendendo, viu? Deixa seu like, deixa seu coraçãozinho aí, para que eu possa entender se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo. Então, aqui, eu colei a entretela no tecido. Eu não sei se todas vocês que estão me assistindo conhecem, né? Esse material, que é a entretela, mas normalmente nós usamos a entretela... normalmente não, né? Obrigatoriamente. Nós precisamos usar a entretela em gola de camisa, a gente precisa usar... Tirar o ferro. A gente precisa usar a entretela na parte onde nós colocamos os botões, né? A gente chama de pertingal, onde fazemos as casas, ali na braguilha onde colocamos o zíper, nicós de calça. Você também utiliza nos acabamentos, principalmente no revel, igual eu estou te mostrando aqui. Então, recapitulando, para você fazer um revel aí bem feito, sem defeito, sem problema, primeiro faça o molde dele baseado na sua modelagem aí
da peça que você vai fazer. Depois, siga o sentido do fio corretamente. E depois, entretele o seu revel, principalmente se ele for de tecido fino, viu? Aqui eu utilizei entretela de crepe, porque eu estou trabalhando com crepe, tá? É uma entretela mais fininha e adere muito bem. Às vezes você pode pensar assim, mas entretela é uma coisa muito cara. Gente, é um caro que sai barato, porque você vai ganhar tempo aí no seu trabalho. Você vai ganhar tempo e o seu acabamento vai ficar mais bonito, mais bem feito, automaticamente a sua peça vai ter mais valor de mercado. Você vai poder cobrar um pouquinho mais caro por ela e o seu cliente vai entender, vai reconhecer, porque ele vai olhar e vai ver que o seu produto é diferenciado. Agora, vamos para a parte de costurar esse revel aqui na peça. Tem alguns segredinhos aqui que eu quero contar para vocês, tá bom? Aqui, como eu quero esse revel aparecendo para o lado de fora aqui, essa parte que é esse poazinho aqui menorzinho, né? Eu vou costurar esse revel aqui de dentro para fora, tá bom? Então, vai ser assim, ó. Eu vou costurar ele aqui por dentro e depois jogar para fora, tá? E aí, aqui na máquina, eu vou te mostrar algumas coisinhas que você precisa observar também na hora de costurar. Eu vou virar para cá, enquanto eu estou virando a minha câmera para a máquina, eu vou lendo aqui os comentários de vocês. A Dalva, boa noite, Dalva. Boa noite, Nelly. Nelly que não perde uma live. Adi Simões, amo seus trabalhos. Parabéns, minha flor. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Adi. Deus abençoe você também. Adi é de Petrolina, Pernambuco também. Olha, Pernambuco marcando presença. A Roseni é de Pernambuco, a Adi é de Pernambuco. Pernambuco aí tem muita costureira, né? Me contem aí. Olha só. Aqui agora, eu venho aqui para a máquina. Ligar. Então, eu coloquei uma linha aqui de cor diferente para que vocês possam enxergar melhor aquela costura que eu vou fazer, tá? E às vezes, gente, a peça dá defeito, você não consegue descobrir o porquê. Às vezes está no revel, que não foi cortado corretamente de acordo com o formato da peça. E aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando eu coloco a entretela no tecido, o que acontece? Vou posicionar aqui para vocês. A entretela, ela vai deixar o tecido, ele não vai esticar de jeito nenhum, tá? Joga para cá. E o que acontece? O tecido, ele, mesmo que ele não tenha elastano, ele vai ceder um pouco. E a entretela, por ela estar colada aqui, ele não vai ceder mais nada. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar uma costura aqui para poder segurar esse decote, para ele não ficar abrindo na hora que eu for colocar o meu revel. Essa costura que eu passo aqui é só para firmar, para esse tecido não ficar cedendo, viu? É uma costura reta aqui na beirinha, olha só. Pronto, costurei aqui. Ok? Agora que eu fiz isso aqui, para ele não ficar cedendo, né? Abrindo, né? Eu vou colocar aqui, posicionar o revel aqui. Para isso, eu vou colocar alguns alfinetes aqui. Depois que eu posicionei ele no lugar, coloco aqui alguns alfinetinhos. Chegar um pouco mais para cá. Isso, fica melhor. E aqui eu vou colocar também.
Isso. E agora vou iniciar a minha costura. Margem aí de 1 centímetro para costura, né? Como de costume. E aí eu venho aqui ao redor de todo o decote. Isso aí eu creio que muitas de vocês já sabem, né? Mas tudo fica mais fácil quando nós nos preocupamos primeiramente lá na modelagem. Depois, lá na hora do corte, de posicionar o molde no sentido correto do fio. Aí, tem outro detalhezinho que eu quero falar com vocês, que é muito importante. Lembra que eu falei que o revel é indicado para essas partes curvas aqui da peça. E quando eu viro essa parte aqui para o outro lado, né, para poder dar o acabamento, onde está curvado, não vira muito bem. Não vira. E aí, para que essa peça vire bem e fique acomodada do outro lado que eu quero, é importante que você venha e faça alguns piques, alguns cortes, mas com bastante cuidado, para que não pegue a costura, viu? Olha só, você vai fazer alguns piques aqui, ó, alguns cortes assim, com cuidado para não chegar na costura, tá? Aqui. Ok? Tá dando para ver aqui os piques que eu fiz? São alguns piques, porque isso vai fazer com que a peça vire melhor aqui para o outro lado, assim, tá? Mas acontece também, olha só o tanto de dica que eu estou dando para vocês, ó. Acontece também dessa peça virar aqui, mas a parte de dentro ficar um pouquinho aparecendo para fora. E para que isso não aconteça, às vezes você vai resolver isso lá no ferro também. Mas para você ganhar produtividade, não precisar ficar levantando, e indo para o ferro e passando. Às vezes você está querendo ganhar produção, você precisa fazer muitas peças. Aí o que eu te digo para você fazer? Você vai fazer um pesponto bem fininho, virado para o lado avesso. Essa costura que está aqui, ó, ela vai ficar virada para o lado avesso, tá? E aí você vai vir aqui pro lado avesso e vai costurar bem, dando um pesponto bem fininho, que aí vocês vão ver o resultado aqui depois, como que isso ajuda para que esse revel fique acomodadinho e essa costura aí de dentro não fique aparecendo, tá? Olha só. Olha aqui, ó. Tá dando para ver? O pesponto aqui bem fininho que eu fiz. Olha só. Esse pesponto eu fiz sobre o lado avesso, tá? Eu virei a costura toda pro lado avesso. O lado que vai ficar para dentro e costurei. Porque aí agora, quando eu viro para cá, ó, olha o que acontece com o meu revel. Ele já não fica mais aquela costura, aquele tecido de dentro aparecendo aqui fora. Ele vai ficar todo para dentro. Bem bonitinho. Aqui eu vou com a unha aqui para vocês verem. Meu ferro tá lá em cima da mesa, para mim não ficar toda hora voltando para a mesa, virando a máquina. Aí aqui facilita aqui eu já fazer isso aqui. Então aqui, ó, o revel acomodou. Então, recapitulando, na hora de costurar, eu já dei ali as 3 dicas na hora de cortar o revel. E aqui eu tô dando as dicas na hora de costurar o revel, tá? Eu falei para vocês colocarem entretela. Vocês passem uma costura aqui na blusa ou na peça que vocês forem fazer, porque a peça ela vai esticar e o revel não vai esticar porque ela está entretelado. Então, essa costura, para poder firmar, é para isso. Depois, vocês peguem o revel na peça. Depois, na hora de virar,
faça o quê? Uns piquezinhos aí, para essa peça ficar bem acomodada aqui nas partes curvas, para ela poder virar bem. Depois, passem um pesponto bem fininho para o lado avesso aqui, virando a costura, para que esse lado avesso não fique esponjando ou saindo para fora. Feito isso agora, eu posso rebater a costura. Como aqui é um revel que eu coloquei aqui para o lado de fora, né? Aqui para poder aparecer, eu posso rebater a costura. Mas para rebater essa costura, eu vou precisar fazer uma dobrinha aqui no ferro, porque aí vai ajudar essa dobrinha. Preciso dar... Quando eu estou no ferro aqui, coloquem nos comentários aí se vocês estão entendendo, tá? A Dalva, é a primeira vez que estou assistindo, sou de Salvador. Oi, Dalva, Salvador. Eu tenho aluna de Salvador, tem a Helena lá de Salvador. Ainda vou conhecer Salvador, viu, gente? Se Deus quiser. Cidade linda. Seja muito bem-vinda, viu, Dalva, na nossa live. Espero que você goste e assista mais vezes. Compartilhe aí com as amigas. Gente, aproveitando aqui, ó, estou com um perfil novo no Instagram, tá? Eu tenho falado para muitas de vocês aí, nosso Instagram a gente perdeu. Eu perdi meu Instagram e agora estou começando um Instagram novo. E aí, estou pedindo a ajuda de vocês para ir lá, se inscrever. E com isso, vocês vão conhecer a Diana, viu? Diana é minha filha mais nova, que me ajuda muito aqui na costura. Vocês vão ver como que ela me ajuda. E todo dia eu coloco o vídeo dela lá nos stories. Não sei quem é que viu a Diana hoje, do lado da máquina, querendo que eu desenhasse com ela. Tive que parar tudo e fazer uma pintura com ela da Peppa. Olha só, gente, agora fiz a dobrinha aqui, viu? E aqui agora eu vou costurar e vou segurar esse revel aqui nessa peça. E aqui não tem segredo, vocês já sabem, né? Como faz isso aqui. Mas é importante. Todos os segredinhos, os macetezinhos, gente, veio antes. E isso eu aprendi com meu pai. Vocês não vão aprender isso aí em faculdade. Não, esse aqui a gente aprende é uma geração passando para outra, né? Meu pai era alfaiate e ele era, assim, super perfeccionista com aquilo que ele fazia. Então, ele tinha toda a preocupação com os acabamentos, pespontos dele eram perfeitos, sabe? Ele era alfaiate, fazia roupas masculinas, calça social, camisa. Então, tudo desses segredinhos de acabamento eu aprendi com ele, porque era assim, ele era bem detalhista, sabe? E hoje eu estou passando para vocês. Aqui eu vou costurando. Bem na beirinha, né? Ai, gente, ficou lindo. Pena que tá com a linha azul. Nossa, mas eu fiz proposital para que vocês pudessem enxergar, né? Aqui. Acho aí, esse acabamento revel. Aqui, se você quiser inserir uma rendinha. Gente, criatividade é muito importante na costura. Criatividade, bom gosto, capricho, né? Vocês viram esses detalhes que eu falei com vocês? Não são coisas assim difíceis de você aplicar, mas são essenciais para que você tenha um acabamento bem feito. Ó, aqui é o lado direito, aqui é o lado avesso. Olha. Se esse tecido aqui não tivesse avesso, né? Vocês estão vendo que o lado avesso do tecido é mais clarinho. Dá para usar dos dois lados, tanto avesso quanto direito. E o legal, vocês podem observar aqui uma peça bem feita, de grife, né? Um valor de mercado. Normalmente, o lado avesso é tão bonito quanto o lado direito. Isso faz toda a diferença. E aí, vocês sigam esse passo a passo aí, que eu mostrei para vocês,
de como fazer um revel mais bem feito, porque não tem erro, viu? É entretelar, é seguir o sentido do fio, é fazer o molde corretamente aí do revel, para poder ele não ficar diferente da peça que você vai aplicar o revel, é fazer aqueles cortezinhos, aqueles piques para o lado avesso, dar o pesponto bacaninha antes de virar, virou, dá uma passadinha no ferro, rebate a costura e vai dar esse resultado aqui, tá? Sem defeito e sem complicação, sem aquele negócio de ficar desmanchando toda hora, tá? E agora volta a câmera aqui para mim, que eu posso ficar aqui mesmo, né? Pra poder finalizar com vocês. Gente, me falem aí se vocês gostaram, deixa seu like, deixa sua curtida aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Nossa, acho que a luz aqui, deixa eu ver. A luz aqui não está muito me favorecendo hoje, não. Meninas, pois é, então deixa eu falar com vocês aqui. Eu fiz um passo a passo aqui com vocês de como colocar o revel na peça. É importante que esse passo a passo seja seguido à risca. No início, você pode pensar assim, nossa, mas é muita coisa, é muito detalhe, eu vou ficar 1 ano para poder fazer isso. Pode ser, mas olha, foi super rápido aqui na live, não foi? Porque é prática. Você faz uma vez, faz 2 vezes, e a perfeição, ela vem com o quê? Vem com a repetição. Aquilo que você faz todos os dias corretamente, com o tempo não vai ser mais sofrido, não vai ser mais demorado, como no início, vai ser mais prático, porque você pega a prática, aí você consegue fazer mais rápido, você consegue fazer com perfeição. Mas é importante que você saiba como fazer. E hoje eu ensinei para vocês como fazer o revel, tá? E siga esse passo a passo, se preocupe aí com os acabamentos, porque isso faz valer a pena lá na frente. Lá na frente, que eu digo, é onde? É no resultado da sua peça pronta, apresentada aí para o seu cliente. Ele, com certeza, vê mais valor no seu produto. E, com isso, você se torna referência aí naquilo que você faz. Então, dê o seu melhor, faça com técnica, tá? Hoje eu ensinei para vocês a técnica do revel, que muitas pessoas fazem de qualquer jeito, e aí dá problema, não fica legal, e a peça fica desvalorizada por causa disso. Eu espero que você tenha gostado, agradeço pela presença de vocês aqui na live, e se você ainda não segue aí o canal Thalita Costura, faça isso, compartilhe essa live com outras amigas aí que você tem aí, para poder ajudar pessoas que você conhece, e nos ajude a crescer essa comunidade aí de costureiras que desejam ser mais valorizadas aí no seu trabalho. Muito obrigada e toda semana nós temos live ao vivo aqui no nosso canal. Então, ative as notificações aí, ative o sininho para você poder não perder nada. Fica com Deus, um beijão, tchau, tchau.